Beleza? Já começou? Temos boa parte da turma já, né? Por favor, participem da aula. Vamos dar continuidade, então, na aula, né? Semana passada, a gente tinha começado a estudar um pouquinho sobre... antes da gente começar aqui a falar sobre... Já começa desorganizado, que nem o Brasil, tá vendo, Danilo? Antes da gente começar a falar sobre a aula em si, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os exercícios que eu deixei para vocês lá no Google Classroom, tá? Temos três exercícios, temos três atividades, na verdade, né, para essa unidade, que é aquela situação problema, aquela parte que vocês vão falar sobre as partes novas, né, as edições mesmo que foram feitas nas normas reguladoras em todas as NRs e ver o que isso impacta na ergonomia. E por fim, eu deixei uma lista de exercício para vocês responderem e me enviarem. Não tá grande a lista de exercício, tá bom? Tá bem tranquila. E eu coloquei, eu acho que tudo ou foi para a última semana, que é no dia 19, ou foi para o dia 12. Para o Aí dia dei 12, uma eu já olhada. vi. Dia 12. Não, não, pera. Teve Tá, coisa que tem, eu coloquei no dia foi 19 e dia teve coisa 19. que eu coloquei Isso, no tem dia um no 12. dia 31, um dia 12 e um no 19. Isso, aí tá mais ou menos bem distribuído, eu acho, né? Caso não esteja adequado, aí vocês vão me sinalizando, e aí a gente vai reorganizando essas datas, tá bom? Por favor, vão me falando qualquer coisa. Ok. Aí, com relação à pontuação, eu vou fazer mais ou menos do jeito que eu fiz na unidade passada, né? 3, 3, 4. Aí eu vou ver mais ou menos como é que vocês vão e escolher qual que é 3, qual que é 3, qual que é 4. Tá certo? Certo, professor. Então, Ok. atentem-se, por favor, às atividades que é para serem entregues, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Esse mensagem foi, acho que essa semana, não foi a de Jane, desculpa, eu desinstalei o aplicativo do meu celular, por isso que algumas mensagens pelo Google Classroom eu demoro um pouquinho de responder. Porque se eu ficar. Boa noite, gente. Boa noite, Gabriela. Se eu ficar olhando toda a mensagem que eu recebo daquilo, Aham. principalmente as mensagens que eu recebo do Santo Antônio, eu vou enlouquecer. Aí, Mas você já respondeu, professor, lá no WhatsApp. por isso que eu desinstalei. Então, desculpa caso Uhum. tenha tido algum transtorno aí para vocês. Mas o que foi que eu fiz? Eu peguei, né, o que estava escrito no slide e escrevi lá, tá? Aham. Para quem tem dúvida da onde que está aquela atividade, está no slide 3, no finalzinho do slide 3. Aí vocês vão lá, procuram no arquivo 3, né, aula 03, vão lá, procurem que vocês vão encontrar a figura, tá bom? Então, acho que tá bem tranquilo. Então, vamos seguir aqui o que a gente tinha começado a estudar na semana passada, que foi um pouco sobre. Ops, que foi um pouco sobre trabalho estático e trabalho dinâmico. A gente viu que trabalho estático é aquele trabalho que você realiza basicamente parado, quando você não tem, né, muita atividade. Já o trabalho dinâmico, por sua vez, seria basicamente o trabalho do correio, por exemplo. Ele está sempre em atividade, sempre se movimentando, nunca parado em uma posição só, não é uma estátua como o guardinha lá do Palácio de Buckingham, tá? Então a gente tem esses dois mundos completamente diferentes. E tem, obviamente, aqueles que estão ou mais para um ou mais para o outro. Por exemplo, agora nós estamos desenvolvendo basicamente um trabalho estático, apesar de que eu fico pulando na cadeira, né, loucamente. Mas temos basicamente um trabalho estático, que quando a gente fica paradinho, quietinho em algum lugar, em uma mesma posição por um longo período de tempo, ok? Esse trabalho estático, ele também gera fadiga muscular, assim como o trabalho dinâmico. Cada um vai gerar fadiga muscular e vai gerar transtornos diferentes, ok? E a gente vai estudar um pouquinho desses traumas, dessas dores e como a gente pode reverter este quadro. Eu não sei se vocês chegaram a receber só um parêntese aqui, né? Que eu achei muito engraçado. Um áudio que eu recebi essa semana. Eu pensei até em compartilhar com vocês, mas
Aí eu ia estar compartilhando fake news, né? Isso é feio pra caramba. Então eu só vou comentar com vocês. Vocês já ouviram falar num remédio chamado ivermectina? Alguém já? Não. Eu não. Não, também não. Parasitológico. Parasitológico não, é tipo um vermífugo. Que você toma em dose única, ele é pequenininho, você toma em dose única e basicamente ele limpa, né, o seu aparelho intestinal de qualquer verme que possa ter ali. Ele tem um amplo espectro de atuação que é super interessante. Ele é ótimo, muito bom para quem quer utilizar aí um vermífugo, né, adequado. Só que daí eu recebi esse áudio falando. Alguém sabe o que é? Tá faltando Fabiane aqui, né? Alguém sabe o que é profilaxia? Alguém conhece Eu esse não, termo? professor. Não. Profilaxia é um termo médico utilizado no sentido de prevenção. Então, sempre que você vai fazer uma profilaxia, você está fazendo uma prevenção, certo? E aí, esse áudio estava falando na utilização da profilaxia, da utilização, né? Da profilaxia, não, da utilização da ivermectina, que é um vermífugo, como profilaxia, usando esses mesmos termos, né? Como profilaxia para o Covid-19, a chikungunya e a dengue. Dão para vocês? Santo remédio. Oi? Um santo remédio. Sim. Só que quem te garante que isso é verdade? Mas eu não acredito em milagre, nem negócio tão bom Pois é, assim. cá. Exatamente, DJ. Aí ele falou um monte de coisa, né? Deu um monte de referências lá. Da Universidade de Fortaleza, de uma galera da Austrália que estava estudando isso. Aí disse que em 2019 tinha submetido o projeto. E a petralhada, petralhada em 2019, hein? Tinha rejeitado o projeto, né? Aí eu já comecei a tipo, tá errado esse negócio. Tem alguma coisa de errado não está certo. Aí eu fui procurar esse trabalho do pessoal da Austrália. De fato, eles descobriram que injetando a ivermectina em células já infectadas com Covid-19, você tem uma redução de 93% do RNA do vírus em 24 horas. Olha só que interessante. Só que esse não é um estudo de profilaxia. E esse é um estudo in vitro. Ou seja, é você pegar uma célula infectada e jogar o remédio exatamente em cima daquela célula. Muito diferente de você consumir o remédio e aí ter algum efeito. Entenderam? Então, quando vocês receberem esse áudio, se vocês receberem essa maluquice, tenham um pouquinho de cuidado com relação a isso. Eu dei muita risada, porque era um negócio muito. Assim, pra quem não conhece, pra quem não tem muita curiosidade em descobrir, até que o cara convence, sabe? Ele tem aquele discurso de maluco, bem Bolsonaro, que convence as pessoas. Eu Aí sei, eu fui. professor. Ultimamente tá chegando tanto esses, olha, vídeo, áudio. Eu nem baixo mais, eu não escuto mais, porque quando você vai olhar, é tudo fake news, Pois é, um mas o negócio grupo. que eu achei engraçado e eu achei interessante compartilhar é o seguinte: é que como é que você vai tomar um remédio com prevenção que não fica nem 48 horas no seu organismo? E teria que jogar em cima do. Exatamente. Você entende? O pessoal Meio contraditório. é muito contraditório. O pessoal lê um artigo, vê uma conclusão, e já tira
conclusões, né? Já tira as ideias completamente diferentes, completamente errôneas. Então, muito cuidado quando vocês forem ver isso. Mas esse caso eu achei bem, bem engraçado. Eu me lembrei de profilaxia porque a gente vai entrar um pouquinho em prevenção hoje, né? Mas, enfim, só esse parêntese aí, compartilhando com vocês um caso que eu achei muito engraçado, que eu dei muita risada, antes de eu descobrir que realmente o pessoal da Austrália, né, tinha de fato feito estudo e tinha conseguido resultados positivos para estudos in vitro. Quando eu olhei assim, gente, um vermífugo para tratar um vírus não funciona, sabe? É que nem a cloroquina para tratar um vírus, não funciona. Não precisa ser um gênio, né? Mas enfim, Pois é. vamos lá, vamos. Só um negócio que eu achei engraçado, né? Eu não deveria nem ter comentado isso, me perdoe. Vamos lá. O que são dores musculares, né? Eu acho que todo mundo já sentiu uma dor muscular uma vez na vida, com certeza. Seja pelo desenvolvimento de alguma atividade que não estava habituado, seja pelo levantamento de algum peso que não estava habituado, né? Geralmente, as dores musculares estão muito associadas ao manuseio de cargas pesadas, ou ainda quando não se existe uma postura adequada para desenvolver aquele exercício. Aí pergunta, quando a gente está desenvolvendo, né, uma atividade que ela é uma atividade mais parada, mais para o lado daquelas atividades, né, que você tem, cadê ela? Do trabalho estático, né? Quando você desenvolve um trabalho, uma atividade mais estática, será que é possível a gente ter dores musculares, pensando bem nessa época de pandemia, né? Que a gente tende a ser mais não é sedimentar, sedentário. Hein, gente? Deixa eu só revisar aqui minha pergunta. Vocês acham que quando a gente desenvolve, né, uma atividade, alguém ia falar alguma coisa? Não, professor, eu ia dizer que eu não tinha entendido a pergunta, mas aí você já estava repetindo a pergunta. Ah, tá. Quando a gente desenvolve uma atividade, né, mais estática, será que é possível a gente desenvolver dores musculares, principalmente nessa época de pandemia, né? Que a gente tende a ser mais sedentário. A pergunta ficou mais clara? Sim. Sim, eu acho que sim, professora, por conta da postura, no caso. Sim. Se, tipo, eu mesmo tenho um problema na lombar, né? Se eu sentar errado, ficar sentado errado por muito tempo, de noite eu sofro. Acho que sim. Eu também concordo. Se você ficar muito tempo estático, parado lá numa posição e depois não, né, juntando para trazendo para a pandemia agora que está todo mundo dentro, quer dizer, todo mundo entre aspas, mas não está fazendo uma atividade física, fazendo um alongamento adequado, alguma coisa do tipo, acho que isso piora. Só relembrando um pouquinho da aula passada também, né? A gente viu que trabalho estático, ele tende a deixar o músculo muito... o que não é contraído é o quê? Contraído ou relaxado? Atrofiado. O que não é contraído. Não, contraído é relaxado, tá? É o contrário. Beleza. Quando a gente desenvolve uma atividade, né, menos dinâmica, porque a gente nunca tá realmente parado, né, completamente, mas uma atividade menos dinâmica, a gente tende a contrair mais os músculos. Uma atividade dinâmica, ela contrai e relaxa o músculo. Essa contração e relaxamento dos músculos faz com que a gente tenha um certo alívio.
Isso ficou claro? Peraí, eu não sei se você disse que quando. Acho que eu não entendi, professor, a sua última Se- fala. Seria a questão da movimentação do músculo meio que mantém a máquina funcionando, não sei o termo a utilizar, mas a senhora entendeu? Tipo isso, Danilo, tipo isso. É o Tá seguinte, falando quando você contrai e solta, digamos assim. isso, ó. Quando a gente tá num trabalho dinâmico, deixa eu voltar aqui para o trabalho estático, beleza. O trabalho estático, porque ele é altamente fatigante, porque que ele cansa muito, tá? Porque basicamente, quando a gente tenta manter a postura do corpo, seja ela qual for, adequada ou não, a gente tende a manter o músculo bem contraído. No entanto, quando a gente está no trabalho dinâmico, certo? O músculo, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Justamente é na contração e no relaxamento que ele promove o movimento. Entenderam? Sim, sim. Então, a contração e o relaxamento faz com que você tenha aí um certo descanso, entre aspas, para o músculo. E aí, ao longo do tempo, o músculo ele não fica tão tensionado, tão contraído. Ficou mais claro? Sim, professor, sim, entendi. E também pode ser associado, obviamente, né, a forças e repetições exageradas. Isso daqui é muito importante. Quando a gente exagera, tá? Em algum movimento. Ou então quando a gente tem alguma carga a ser levantada, tá? Os traumas são diferentes de dores musculares, tá? O trauma é basicamente quando a gente tem uma diferença entre a força exigida pelo trabalho e a capacidade de força que você dispõe. Exemplo, eu carregando bagulho de 100 quilos, impossível. Com certeza eu vou gerar um trauma muscular. E o trauma muscular, ele pode ser basicamente ocasionado é, por dois aspectos. O trauma por impacto e o trauma por esforço excessivo. O trauma por impacto, obviamente, como o nome já fala, é quando você tem um impacto, uma colisão. Ou seja, quando você é atingido por alguma força súbita. Já o trauma por esforço excessivo vai ocorrer, obviamente, durante uma atividade física quando você se exaure. Geralmente, esse esforço excessivo, ele está associado a algum tipo de grande carga que o trabalhador ele não dá conta. Isso daqui é muito comum da gente ver naquelas sessões, né, naqueles trabalhos, naquelas opções de trabalhos que, como é que eu posso dizer? O trabalhador em si, ele quer ser remunerado de alguma forma, ele quer ser reconhecido. Ou então, que ele não trabalha tanto com a parte cognitiva, mas sim ele trabalha muito com o corpo. São aqueles trabalhos geralmente bem menos remunerados. São aqueles postos de trabalho, né, bem menos remunerados. Isso ficou claro para todo mundo? Dúvidas? Exemplos? Para mim tá tranquilo. Ruth de Jane?
Sim, professora, tranquilo também. Tranquilo, professora. Tudo bem. Beleza. Postura, isso daí sou eu, gente. Isso aí é claramente eu na vida. Hashtag tamo juntos. Adoro. Adoro. Isso me identifica. Não sou só eu. A postura, basicamente, ele vai ser. Quando a gente fala de postura adequada, isso daí é uma coisa que minha mãe sempre fica falando no meu pé de ouvido. Carolina, você tem que ter uma postura adequada. O que é postura adequada? Né? É o posicionamento adequado das partes do corpo. Só que isso é muito relativo de pessoa para pessoa. Por que isso é relativo? Porque a gente tem biótipos completamente diferentes. Tem necessidades completamente diferentes, tanto necessidades musculares, como também necessidades ósseas. A boa postura é importante para a realização do trabalho sem estresse, sem desconforto e estresse, né? Isso é super importante, principalmente agora que a gente está desenvolvendo, né? Está desenvolvendo, não, está passando por uma reclusão social e a gente tende a ficar mais tempo parado. Além disso, né? Não só a postura do trabalho estático, mas também existe a postura do trabalho dinâmico. De maneira geral, os especialistas apontam que a melhor forma da gente desenvolver uma postura é a gente sempre manter o ângulo reto, o ângulo de 90 graus entre as nossas partes do corpo. Ou o ângulo reto quando estamos sentados, né? Ou então o ângulo de 180 quando estamos em pé. Obviamente não precisa marchar como um soldado soviético, né? Mas manter pelo menos uma postura adequada e não ficar andando parecendo um desleixado qualquer, porque isso ajuda muito a evitar, né, na profilaxia dos traumas e das dores musculares. A postura inadequada pode ocorrer quando o trabalhador mexe com máquinas. Isso pode ser computador, pode ser o celular, pode ser qualquer coisa. Saindo um pouquinho da parte do trabalhador, né, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia. Isso pode ser lá na cozinha, isso pode ser no momento que a gente está varrendo a casa, no momento que está dirigindo, tá? Isso transpassa no nosso dia a dia, no nosso momento o tempo todo, tá? Tanto máquinas quanto equipamentos com deficiência no projeto e também pela exigência da sua tarefa. Vejam bem, não é apenas a deficiência no projeto que vai causar má postura no corpo do trabalhador. Existem outras causas também, obviamente, como a própria impostura da pessoa. A própria má postura do trabalhador frente à necessidade da postura. Quando o trabalho educativo daquela empresa não é feito de forma adequada, quando o trabalhador ele não entende que a postura ela é importante para ele, ele não vai ter uma postura adequada. Isso é fato. Então, não é apenas quando o equipamento, né, ele é mal projetado ou ele não é fornecido de forma adequada, mas também vem a parte da mentalidade, né, e da educação do colaborador. Os trabalhos estáticos, que envolvem uma mesma postura durante um longo tempo. Então, existem várias maneiras de você evitar, né, uma má postura. Trabalhos que exigem misericórdia, que exigem muita força, existe uma postura adequada para isso também. E também posturas desconfortáveis, com o tronco inclinado. Olha aqui, Edjane, o dormir. Que legal. Se vocês observarem, em todas as figurinhas que a pessoa está sentada, né, ou então carregando alguma coisa, até no próprio momento de dormir,
Observem que os ângulos formados, né, entre aqui no joelho, no quadril, né, próximo aqui ao ombro, são sempre ângulos retos. Ou seja, ângulos de 90 graus. E dirigir eu considero como uma postura completamente desconfortável, pelo menos para mim eu fico completamente nervosa. Mas, o que acontece? Quando você está em pé, quais são os riscos de você ter uma postura inadequada quando você está em pé? Aparecimento principalmente de varizes. Eu não sei se alguém mais tem aqui, mas é uma dor triste. Sentado sem encosto. Com certeza alguém já ficou sentado por muito tempo, falar que nem um antigo professor meu em um tamborete por muito tempo. Os músculos extensores do dorso, eles ficam doloridos demais, porque eles ficam completamente tensionados. Assento muito alto, parte inferior das pernas, joelhos e pés, tá? Assento muito baixo, dorso e pescoço. Eu falei para vocês que a nossa cabeça é pesada. Falei isso para vocês semana passada, e isso é verdade. Mas, se a gente mantém a postura adequada, quando a gente disponibiliza o nosso peso da cabeça sobre a coluna vertebral, o peso da cabeça representa apenas 5 quilos. No entanto, quando a gente faz aquele pescocinho de tartaruga para a gente ver alguma coisa, tá? Formando um ângulo de 60 graus, por exemplo, o peso dessa cabeça, em média, vai para 27 quilos somente. Ele sai de 5 para 27 quilos, um aumento de quase 6 vezes. Que delícia! Olha o impacto que isso tem na sua coluna. Aí eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas estar sentado durante muito tempo, por mais que você tenha ali algo até para recostar e tudo mais, mas não tem um apoio adequado para o pescoço. Perdão, eu bocejei. Agora todo mundo vai bocejar também. Acabei de fazer isso. Isso mesmo, Gabriela. Gente, isso é. Meu Deus, isso aí é uma praga. Ai, ai. Eu não sei se todo mundo já passou por isso, né? Mas no final do dia, principalmente quando a gente está em consultório, parece que piora mais ainda a situação. E no final do dia, o pescoço tá doendo, que é uma maravilha. Braços esticados, o que dói são os ombros e os braços. Pegas inadequadas de ferramentas, vai doer bastante o antebraço e o punho também. Punho em posições não neutras, dói o punho. Engraçado, eu acredito que eu tenho algum problema no meu punho, porque mesmo em posição neutra, eu não sei se vocês sabem qual que é a posição neutra do punho. Alguém sabe? Não. Não. Tá. Observem o braço de vocês e o punho, o pulso, né? Digamos assim. Se vocês dobram o pulso para um lado ou para o outro, ele sai da posição neutra. A posição neutra é quando ele está formando um ângulo de 180, quer dizer, sua mão está formando um ângulo de 180 graus com seu antebraço. Antebraço, braço, braço. Se deixa de formar se forma qualquer outro ângulo que não seja o ângulo de 180 graus, então significa que seu punho não está em posição neutra. Rotação do corpo.
vai doer bastante a coluna vertebral. Ângulos inadequados de assento ou encosto nos músculos dorsais. Superfície de trabalho muito baixa, coluna vertebral e cintura escapular. Isso daqui é a velha posição, esse daqui que tá com xizinho, né? É a velha posição da tartaruga. Com certeza, alguém já fez posição de tartaruga alguma vez na vida. Minha posição de vida é posição de tartaruga. Eu tenho um desvio no pescoço. Aparentemente, eu consegui durante minha vida. De novo, né? A inclinação da cabeça para frente, se você consegue um ângulo de 60 graus, por exemplo, a sua cabeça sai de 5 quilos para 27 quilos. Pelo menos a sensação que dá na coluna vertebral, na coluna vertebral. Isso por conta, obviamente, tá, da força da gravidade que vai puxar para baixo, então aumenta assim o peso. Tá? Isso vai acontecer, ou seja, a necessidade de fazer esse pescocinho aí de tartaruga vai acontecer em alguns momentos. Por exemplo, quando você tem o assento muito alto ou quando a mesa é muito baixa. Isso aqui acontecia naquelas cadeirinhas que a gente tinha antes, lembra? Que eram umas cadeiras bem baixinhas. Vocês ainda existem, gente? Oi, Oi? Sim. Sim. As cadeiras da UFOB, da UFOB não, tô com a UFOB na cabeça, da FACEMP, aquelas cadeiras baixinhas lá. Da que eu tava falando que tinha lá agora no nosso prédio novo não tem mais, né? Mas que tinha lá no Antônio Fraga, que eram umas bem baixinhas. Uhum, eu lembro. A cadeira está longe do trabalho, não pode, tá? Vocês sabem qual que é a distância ideal do monitor para vocês? Não. Vocês devem esticar a mão, a gente vai usando o computador, né? Vocês devem esticar a mão e a mão deve encostar no monitor. Esse é a distância ideal entre o seu tronco e o monitor. Nossa, interessante. Você estica a mão e a sua mão deve encostar ao monitor. Isso significa que você está numa distância ergonômica do monitor para o seu tronco, ok? Aí a cadeira nem está muito longe e nem está muito próxima. Há necessidades específicas, como no caso do microscópio. Eu não sei se alguém já passou por isso, de ter a necessidade de utilização de microscópio por muito tempo, mas, gente, isso cansa que vocês nem imaginam. Cansa o olho. Isso sou eu. Todas as posições incorretas na vida sou eu. Eu tô rindo para não chorar. Segundo alguns estudos, né, as posições elas foram classificadas em 4 classes, quase como as classes de águas superficiais. Temos a classe 1, que é a postura normal, que dispensa cuidados. É uma postura excelente. A classe 2, que é aquela postura que deve ser verificada durante a próxima revisão de rotineira, sabe? Aquela postura que só precisa de alguns ajustes, mas que no geral ela está ok. A classe 3 é aquela postura que merece atenção em curto prazo. É basicamente essa mulher aí, pelo amor de Deus, vamos consertar aí, minha filha, porque senão. E a postura 4 merece atenção imediata. Aí é essa pessoa aqui, ó. Cadê você? É essa pessoa aqui. Quanto mais alta a classe, maior a probabilidade de você ter algum tipo de trauma, tá? Isso daqui eu acho super interessante. Olhem só. Esse diagrama de áreas doloridas foi desenvolvido por uma universidade, eu não me lembro qual que foi,
Basicamente, é isso daqui, é um hominho, tá? E aí se distribui para os colaboradores. E aí os colaboradores, eles vão simplesmente sinalizar onde eles estão mais sentindo dor. Por exemplo, é na região lombar? É na região da cervical? É na região dos ombros? É na região do pescoço? É na região dos pés? Do calcanhar, do joelho, das pernas? Então, isso daqui é super interessante, porque você consegue visivelmente enxergar qual que é o maior problema dos seus colaboradores. Às vezes, o mesmo tipo de dor incide em mais de um colaborador. Isto significa dizer que, possivelmente, a sua estação de trabalho ela foi mal elaborada. Ela precisa ser repensada. E aí pode gerar uma série de estatística. E lembram daqueles testes que a gente tinha feito antes, para verificação se aquela bancada, aqueles cálculos que vocês fizeram, né? Se a verificação da bancada ela está de acordo ou não? Por exemplo, se a pessoa está com dor nos ombros e dor nos antebraços, então significa dizer que possivelmente aquela bancada está muito alta. Então, aí seria interessante, né, de fazer algum tipo de intervenção ergonômica, né, fazendo a avaliação do perfil de altura dos colaboradores, do perfil de altura da bancada e a verificação da necessidade de rebaixamento ou de levantamento. E se caso for pontual, verificar se essa pessoa não é muito baixinha ou muito alta. Aí fazer os ajustes pontuais, como, por exemplo, a colocação de algum tipo de bancada para essa pessoa. Não, não é nem bancada, mas tipo uma escadinha, sabe? Que essa pessoa possa subir e possa fazer o desenvolvimento da sua atividade, mas sempre de forma segura. Isso está claro para todo mundo? Sim, prof. Sim, sim. E se assim, esse diagrama, ele é tão interessante que qualquer pessoa ele consegue entender. Então é muito fácil de você chegar para o seu superior, né, e defender a sua ideia de que aquela bancada, por exemplo, obviamente, precisa ser mudada, precisa ser repensada, porque ele vai ver, ele vai enxergar, qualquer pessoa consegue entender. E deixa de ser, por exemplo, apenas um questionário que é muito subjetivo, muito mais subjetivo, com qualidades, né? Boa, ruim. Aqui você vai perguntar, você tá sentindo dor? Aí vai, por exemplo, se a dor está sendo na lombar e nas pernas, possivelmente essa pessoa levanta muitos pesos. Se essa pessoa levanta muitos pesos, aí vocês vão procurar na norma vigente. Existe alguma norma que indica qual que é o peso máximo que essa pessoa deve carregar, que pode carregar? O peso, ele está acima ou abaixo da capacidade de carregamento dessa pessoa? Porque por mais que exista um parâmetro na norma, olha só que interessante, cada pessoa tem um limite. Tudo bem? Uhum. Ok. E aí temos o questionário nórdico. Entre o questionário nórdico e o diagrama de áreas doloridas, eu prefiro o diagrama de áreas doloridas porque eu acho ele muito mais simples de ser entendido e muito mais simples de passar uma informação.
O questionário nórdico, você vai responder apenas com sim ou não, tá? E ele pode ser um desdobramento do anterior, que é o diagrama de áreas doloridas. Você vai perguntar, a pessoa está indicando que tem dor ali, beleza. Aí você vai perguntar, você teve alguma dor nos últimos 7 dias? Você teve alguma dor nos últimos 12 meses? Você teve que deixar de trabalhar algum dia nos últimos 12 meses devido ao possível problema? E aí, a partir disso, vocês podem fazer um diagnóstico, uma diagnose, tá? Além disso, existem esse bonequinho também, tá? O que vocês vão mostrar para o colaborador? Você vai pegar o bonequinho e vai mostrar lá. Aí, esse bonequinho, basicamente, ele está dividido em 9 áreas. Aí vocês vão perguntar, vão apontar para o pescoço. É quase que menino de maternal, né? Você vai apontar para o pescoço. Teve dor aqui nos últimos 7 dias? E nos últimos 12 meses? Teve que faltar o trabalho por conta disso? Geralmente, o médico do trabalho faz isso. Eu não sei se vocês já perceberam. Alguém já passou aqui pelo médico do trabalho? Com certeza, né? Já, mas não foi tão vagaba a consulta, não foi bem assim, não. O meu também não teve nada disso. Eu passei por um médico do trabalho, uma médica do trabalho, na verdade. Engraçado, o que eu percebo é que médica mulher, pelo menos as mulheres que já me atenderam 2 vezes, foram melhores do que homem. Mulher é mais cuidadosa, professora, é mais prestativa. O que é que acontece, né? Eles não perguntaram região por região. Eles fizeram uma pergunta geral. Você tem alguma dor no corpo? Alguma dor específica? Sim ou não? Aí perguntou isso na última semana, nos últimos 12 meses, e se precisou faltar ao trabalho por conta disso. Então, eu já percebi alguns resquícios do questionário nórdico nessa entrevista. Né? Mas caso haja, né, algum tipo de reclamação constante dos colaboradores da empresa, esse daí é uma boa metodologia também. Está claro, gente? Simples. Uhum. Levantamentos de carga. Isso daqui eu acho uma coisa tão. Como é que eu posso dizer? Complicada. Porque cada pessoa tem um limite diferente. Como é que você quantifica isso? É aquele dia que a pessoa dorme mal e não consegue levantar direito aquelas cargas. É aquele dia que a pessoa está um pouquinho mais cansada. Isso é tão variável que é super problemático. Pelo menos eu considero como muito problemático, tá? Além disso, ele é super importante, porque vários trabalhos dependem do levantamento de carga. Exemplo, os Correios. A Amazon. A Amazon, gente. Depende disso. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas voltando aqui um pouquinho a essa época de pandemia, né? Eu estou empolgada hoje, Jane, porque é seu aniversário. Pra quem não sabe, hoje é aniversário de Jane, tá, gente?
Por isso que a aula vai encerrar daqui a pouco, tá, Vai. gente? Ela, isso que eu ia dizer de estar aí na expectativa do Né? Tô sentindo só o cheiro da minha lasanha aqui, professora. Ô, Diane, essas coisas a gente não comenta, não. Tem alguma grávida aí? Não, né? Não, mas não posso comer essas coisas. Eu estou Só se for proibido. Gabriela. Ô, Ruth. Oi? É mais Ô, fácil Ruth. ter Ruth do que eu. Ruth que tem 2 maridos. Não. Gabriela aí, ó. Ai, ai. Mas, voltando aqui, né, aos levantamentos de carga, sem brincadeira. O que que acontece? Agora, nessa época de pandemia, o levantamento de carga, eu não sei se vocês sabem, algumas atividades de levantamento de carga, elas são feitas em dupla. Ou, às vezes, até mais, né, pessoas levantam uma mesma carga. Então, as entidades, né, de saúde e tudo mais, têm recomendado que se evite fazer o levantamento com mais de uma pessoa. Ou seja, toda essa parte de transporte, levantamento e transporte de cargas mesmo, que precisa fazer o levantamento de cargas com mais de uma pessoa, não tem sido feito. Ou seja, se vocês compraram alguma coisa, por exemplo, uma geladeira, que vai ser manuseada por mais de uma pessoa, podem esquecer que não vai chegar. Eu achei isso relativamente interessante essa semana. Então, eu decidi trazer para vocês. Isso é isso não é relativo, tipo, a determinadas empresas, não? É no Não, geral? é no geral. Pelo menos as empresas, né, que estão Seguindo, né? seguindo as normas, seguindo as recomendações das entidades de saúde. Elas não estão fazendo essa movimentação e nem recebendo cargas que tenham a necessidade do levantamento ou o transporte, né, com mais de uma pessoa. Entendi. Por isso, Eu então, que eu vi espero, na Magazine dizendo que não se responsabiliza por montagem de móveis. possivelmente. Mas Mas eu sei que se você comprar em site, eles não se responsabilizam mesmo. é isso que eu ia falar. Isso já é uma. Uma regra. Já é coisa bem. Elas não se responsabilizam pela entrega, pela montagem, não. Todas as lojas que você compra por site, a montagem é por Eu conta. comprei por tempo nas casas Bahia, foi Mas você montado. comprou aqui na loja. Não, eu comprei pelo site. Mas pelo jeito eles não montam mesmo, não. Eu comprei aqui para entregar em Alagoas e foi montado lá. Aí então. Hã? Foi. Você comprou pelo site? Isso, eu comprei daqui para ser entregue em Alagoas e foi montado lá. Então, mas você comprou pelo site, então possivelmente isso estava incluso. Como, assim, o que eu já vi situações quando, por exemplo, aqui em Santo Antônio, tem lojas Casas Bahia aqui e tem Magazine Luiza. Uhum. Aí, se você compra pelo site e tem um móvel na loja daqui, aí às vezes eles dão tipo a montagem de brinde. Uhum. Isso, foi isso que eu já vi também. Mas eu acho que, não sei se foi a pandemia que se está sendo isso, transporte está muito caro agora. Eu geralmente, Menina, tá um nada a ver com a absurdo. aula, mas eu comentando isso. Geralmente eu compro fralda pela Magazine Luiza, tem uns preços bons, e daí ou eu retiro na loja, ou dependendo do preço da entrega, tipo R$2, eles fazem a entrega aqui. No Extra também, enfim, eu sempre compro fralda pela internet, que é mais barato do que comprar aqui em Santo Antônio. Eu fui comprar essa semana, os fretes tá tipo R$50, R$70. Tá mais caro que uma hora fralda. Eu fui olhar esses dias umas coisas para eu comprar. Olhei todas as lojas, Magazine, Casas Bahia, todas as lojas. O frete tá metade do valor do produto que eu quero. Tá inviável agora. Tá um absurdo. Mas olhem aqui, eu achei aqui o lugar que eu vi essa semana. Isso aqui eu vi na Amazon, que eu tava futucando, não me lembro o que foi, e acabei me deparando com isso.
A fim de proteger o bem-estar e a segurança dos nossos funcionários e garantir nossa adesão contínua às orientações das autoridades de saúde locais e internacionais sobre o distanciamento social, estamos temporariamente limitando o recebimento, o reabastecimento e o transporte de produtos que requerem o manuseio por 2 pessoas ou mais. Por isso que as coisas já estão tão caras. Mas as Talvez coisas. isso tenha aumentado aí o preço do frete. Talvez não por causa da fralda, né? Porque, pelo amor de Deus. E aumentou o preço de tudo. Mas eu acho que como diminui a demanda, professor, talvez tenha influência sim. Entendeu? Pode, gente. Não, Eu não eu tô acredito falando que diminua a demanda, não. a dificuldade do transporte da fralda, né? Mas o resto, É, com certeza. é. Alguém falou alguma outra coisa que eu não entendi? Não, tô Acho que foi falando que Gabriel. não diminuiu a quantidade da demanda. Aí agora que aumentou. É porque o frete tá caro mesmo. Transportadora, correio é um absurdo. E outra coisa, até pelo fato das lojas estarem economizando um pouco por estarem fechadas, era para ter diminuído o valor do frete. Não fizeram o contrário, aumentou o preço Mas não das depende da mercadorias e loja. dos fretes também. Mas Não depende essas compras que a gente faz pela internet, isso já, eles não têm, a loja não é bem física, é praticamente um depósito, né, que eles têm. Sim, Enfim, realmente pelo fato das outras lojas, das lojas que fazem parte do grupo estarem fechadas. Aí Não, tem diminui o algumas fluxo. coisas que realmente eu não entendo. Isso é verdade. é uma coisa que é meio complicada de se entender. É. Às vezes eu nem tento, porque eu tento me entender e não consigo, eu me sinto tão burra. Aí, Então faço parte desse seu grupo, como é que é? faço parte desse seu grupo também. Ai, gente. Vamos lá, né? Vamos voltar aqui. O Bora, bora. levantamento de carga, ele, obviamente, eu acho que vocês já devem ter percebido isso, né? Porque, diferentemente da logística dessas coisas, isso é bem tranquilo de se entender e de se perceber. Ele é responsável por grande parte das dores musculares e dos traumas, com toda certeza. Eles vão ocorrer principalmente pela variação individual da capacidade de cada trabalhador. Porque, óbvio, um pode achar aquilo super leve e o outro, pelo contrário, achar aquilo super pesado, e aí ter a dificuldade, né, da movimentação daquela carga. Treinamentos insuficientes e frequente substituição de homens por mulheres. Aí vem entre uma coisa assim que eu sou um pouco sensível nessa parte. Que a maioria é mulher, então acho que a maioria vai me entender. Alguns pensadores, não sei se vocês conhecem, né, mas principalmente dos que eu tô lendo agora, principalmente Pondé, ele fala muito sobre a questão do feminismo exacerbado. Eu não acho que o feminismo, de alguma forma, seja exacerbado, não, tá? Mas eu acredito, sim, que exista diferenças fisiológicas entre homens e mulheres. E eu acredito que homem consiga, até pela estrutura física, né, ser diferente, consiga carregar um pouco mais de peso do que a mulher. Isso daí é meio lógico, tá? Isso daí eu meio que aceito. Mas, enfim, deixa quieto o resto. As situações de trabalho quanto ao levantamento de peso podem ser classificadas em 2 tipos. O levantamento esporádico, que vai ocorrer esporadicamente, obviamente, de tempos em tempos, não vai ocorrer sempre, certo? Que está relacionado com a capacidade muscular. Já o trabalho repetitivo, por outro lado, obviamente, ele tem a característica de ocorrer sempre, certo? O trabalho daquela pessoa é fundamentado no levantamento e no transporte de alguma carga. O fator de duração de trabalho ele é importante. Alguém pode me dar um exemplo, por exemplo, é complicado, né? Alguém pode me dar um exemplo de levantamento esporádico e trabalho repetitivo com levantamento de carga? Um trabalho esporádico.
Repetitivo, levantamento de carga. Matheus hoje tá quieto. Matheus deve estar dormindo horrores aí. Ô, professor, você quer um exemplo de esporádico? Não que seja uma coisa... É um trabalho que, às vezes, a pessoa levante algum tipo de carga. Uhum. E outro trabalho que seja, né, repetitivo. Que o levantamento da carga seja repetitivo. Uhum. No caso repetitivo, carregadores, né? Que é aquele pessoal que Isso. carrega caminhão. Uhum. E a pessoa ganha, o estoquista, né, não sei, o carregador, ele vai ganhar para carregar alguma coisa. Exato. E o levantamento esporádico? O levantamento esporádico, gente, eu enxergo até como uma recepcionista ou como aquelas pessoas que trabalham no desk, sabe? Que volta e meia precisam pegar alguma caixa em algum lugar para pegar algum documento que estava lá naquelas caixas bem empoeiradas. Sim, sim, verdade. Gente, peraí. Danilo, Matheus e Wagner ainda existem? Estão acordados? Não. Tá sim, professor. Tô aqui. Obrigada, Wagner. Obrigada. Danilo foi almoçar, professor. Foi, verdade, verdade. Matheus já deve estar roncando, porque assim, ou ele fala um tanto e participa, ou ele de fato dorme. Existe uma equação chamada de equação Nioshi. Essa equação Nioshi, ela foi desenvolvida para determinar o limite de cargas que aquele conjunto de colaboradores consegue levantar. Só que o Nioshi é o seguinte, ele leva em consideração tanta coisa que vocês nem imaginam. Ó, ele serve para avaliar vários critérios, como, por exemplo, o epidemiológico, o psicológico, o biomecânico e, principalmente, o fisiológico. O fisiológico estuda as funções do organismo da pessoa, procura por meio de estudos dos desgastes fisiológicos dos exercícios, verifica o desgaste do operador e de seu organismo em relação à atividade física no posto de trabalho. Para isso, ele leva em consideração basicamente duas variáveis, só que essas variáveis vão levar em consideração mais 1 milhão de coisas, que é o limite de peso recomendável, isso pela norma, tá? E o índice de levantamento de peso, que é o risco para a coluna do levantador, basicamente isso. Eu não trouxe essa equação Nioshi, porque na verdade não existe bem uma equação definida, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu encontrei dessa equação Nioshi. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Vocês conseguem ver aqui um PDF? Sim, parece um artigo, uma coisa assim. Isso, é um artigo. Então, o limite de peso recomendável vai ser um valor constante. Esse valor constante aqui foi considerado como 23. E aí tem mais 1 milhão de fatores, que é o fator de distância horizontal em relação à carga, ou seja, se a carga está mais próxima
o mais distante do corpo. A altura vertical em relação ao solo, o fator de rotação lateral do tronco e frequência de levantamento. Além disso, tem também pega de carga. Definição ótima, boa ou ruim. Olha só. E aqui a gente tem os índices, né? O índice de levantamento, que ele vai variar entre 1 até maior que 2. Quando ele é menor do que 1, vai ser uma situação segura. Quando ele é entre 1 e 2, vai ter um risco leve, tá? Um risco médio, digamos assim. E acima de 2 é uma condição completamente insegura. O recomendado, basicamente, é que se vá até as normas, certo? E se verifique qual que é o máximo que aquela norma prevê. Segundo a CLT, né, diz o seguinte, que para trabalhos contínuos, o ideal é que a pessoa pegue até 20 quilos. Para trabalhos esporádicos ou ocasionais, 25 quilos. Vocês estão vendo minha tela de novo? Sim, levantamento de cargas. Isso. Vejam que essa equação Niosh, ela não é tão simples assim de trabalhar. Tem toda uma metodologia. E aí, quem tiver interesse, eu passo esse artigo que ele desenvolveu todo certinho. A equação, né? Colocou todos os valores para cada caso. Que foi desenvolvida numa indústria onde as pessoas estavam tendo problema, tá? Com o levantamento de peso. Quem tiver interesse, me avisa que eu passo. Eu não vou mandar ninguém ler esse negócio, não. Sei que vocês reclamam quando vocês vão ler alguma coisa. Costume, professora, também, viu? Oi? É costume Oi? também. É por costume também. O aluno tem costume de reclamar. Verdade. Entendeu? Então, releve um pouco nossas reclamações, porque é costume. Eu relevo. Eu sou vazio. Vamos lá. Quais são as recomendações para ter um levantamento de peso adequado? Eu não sei se alguém aqui já frequentou a academia, né? Mas isso daqui são algumas recomendações que se tem na academia sempre. Manter a coluna reta. Além disso, a perna, ela deve estar levemente afastada. Ela não pode estar muito próxima do corpo. Muito próximo uma da outra. Porque se uma perna estiver muito próxima da outra, você pode facilmente perder o equilíbrio. Tá? E, de maneira geral, quando você vai fazer o levantamento, você deve utilizar a musculatura da perna. Quem deve fazer o movimento é a perna e não o tronco, e não a coluna. Mantenha cargo mais perto do corpo possível para reduzir o movimento provocado pela carga. Isso é super importante. Também, não sei se vocês já foram à academia, também eles indicam, né, que sempre o peso ele esteja próximo ao corpo. Sempre quando vai se fazer algum tipo de levantamento do tipo. Algum tipo de levantamento do tipo é feio. Procurar manter as cargas simétricas sempre. Importantíssimo aí para quem vai aos supermercados, né? A carga nunca deve estar necessariamente sobre o piso. Ela tem que sempre estar um pouco acima do piso, por volta de 40 centímetros, para que você não precise completamente se abaixar e não tenha nenhum tipo de envergadura nas costas.
Antes de levantar o peso, remova todos os obstáculos ao redor. Importante para que você não se atrapalhe e não caia. Parece ser bobo, mas que são recomendações até bem interessantes para quem tem filhos, né? Dalet, a Dalet já foi, a Dijane, que são carguinhas aí, pesos pesadinhos. Professora. No dia que tá com birra, que você pega com um braço só e com o outro braço tem que fazer comida, tem que fazer outras coisas, aí a coluna já sente. Nada de E, simetria. exatamente. E o pior é que você torce. Quando você faz isso, você se retorce todo. Você já Uhum. pensou em utilizar aqueles. Eu não sei se é prático ou não, perdão se eu falar alguma merda. Mas você já pensou em utilizar aqueles negócios de canguru? Ô, filha, se a criança quisesse ficar ali, seria maravilhoso. Não adianta. Tudo nessas crianças é momentâneo. É um dia, no outro não quer mais. Ajuda, principalmente na fase inicial. Ajuda bastante. Mas hoje eu sinto uma das maiores coisas que eu faço muito errado é não só para pegar ela no chão, mas para pegar qualquer coisa é agachar errado. Eu agacho muito errado. Você mantém as pernas retas e Isso, abaixa com a coluna. isso, eu jogo o peso na coluna e não o peso nas pernas. Tem que jogar Quem deve se abaixar, na verdade, é as pernas. Quem deve flexionar é o joelho, nunca a sua coluna. A sua coluna Isso. tem que se manter reta. Na teoria eu sei, mas. Na prática, eu também. Entendeu? Honestamente, eu também. Eu adoro a sua honestidade. Oi? Eu adoro a sua honestidade. Mas Faço tem o que que eu ser. digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente, exatamente. Eu falo isso sempre pra minha irmã. Ó, minha filha, faça o que eu mando, viu? Nunca faço o que eu faço. Tá faltando Fabiane hoje na aula. Eu não sei se eu já contei pra vocês como é que eu aumentei o meu vocabulário. Eu fazia o seguinte antes, né? Na verdade, eu nunca fui muito boa em português, muito menos em redação e coisas similares. Então, para dar um up na minha redação, eu melhorava só o meu vocabulário, né? Aí eu ia no dicionário e ia procurando por significados. Então eu escolhia aquela palavra mais esdrúxula possível e substituía. E aí eu fui aumentando o meu vocabulário dessa forma. É Fabi que sempre fala das suas palavras. E dava certo, e impressionava os professores, só pela complexidade das palavras, né? Enfim, mas dá certo no final das contas. Recomendo. Técnica excelente. Nesse caso, faço o que eu faço. Não, faço o que eu fiz. Exatamente. Faço o que eu fiz. E faço até hoje, né, na verdade. O aumento. Aqui existem dois pontos a ser considerados, né? Isso aqui é importante. Tudo é importante, né? Mas isso daqui também é importante, óbvio. O aumento do peso provoca uma sobrecarga fisiológica nos músculos da coluna e dos membros inferiores. Claro. Quanto maior o peso, maior é a sobrecarga, maior é a dificuldade que você tem de se locomover. É estudado pela ergonomia. Jesus. É estudado pela ergonomia com o intuito de produzir métodos mais eficientes para o transporte de cargas, diminuindo os gastos energéticos e os problemas musculoesqueléticos. Alguns estudos, por exemplo, como a equação Nioshi, aqueles diagramas e tudo mais, tudo isso é feito pela ergonomia com o intuito de reduzir, tá, esses gastos e esses atritos, para que a saúde do trabalhador, no final das contas, ela não seja tão prejudicada. Pergunta: qual que é o melhor método, qual que é a melhor saída para este caso, que é o transporte de cargas? Não sei.
Quem mais? Wagner, Ruth, Matheus dormiu, Gabriela, Tô Danilo. ouvindo. Oi, professora. Qual que é a Sei o que melhor utilização. utilização Pode de? falar. Carrinhos. Isso, perfeito. Utilização de carrinhos. Vejo que ajuda bastante. Obviamente, nem todas as situações a gente pode ter a utilização de carrinhos, mas sempre que a gente pode ter a utilização de carrinho, é indicado. E importante fazer a educação do colaborador, porque às vezes tem o carrinho e o colaborador prefere fazer o transporte manual. A legislação brasileira tem várias normas, tá? A NR11, especificamente, ela fala sobre o trabalho de secarias. A NR18, ela estabelece alguns limites, né? O limite máximo de 60 quilos para o transporte de descarga individual em obra de construção, demolição e reparos. E o levantamento, veja bem, descarga é uma coisa, levantamento é outro. O levantamento individual é limitado a 40 quilos. Aí vai, Edjane, tu levanta 40 quilos? Ruth, Se Sim, eu levantar, professora. vocês levantam 40 quilos sozinhas? Ô, gente, eu Ruth consigo, relevanta. 40 quilos, consigo. Ah, tá. Gente, levantar 40 quilos e transportar 40 quilos? Eu não levanto acredito que 10. eu não consiga. Eu consigo, que eu brinco, quer dizer, quando eu tô lá na Paraíba, eu brinco com a minha sobrinha, que já tem quase 50. Mulher, olha, eu vou no 20, no levantamento. Você entendeu o que é levantamento? Sim, pegar e carregar no braço. É você levantar Eu no posso carregar igual essa mulher tá aqui, com a língua pra fora, mas eu pego 40 quilos, tranquilo. Dou conta, Mas não. carregar uma mercadoria é diferente de você pegar a pessoa, Edjane. Sim, mas, ó, eu levanto, gente, quando eu tava no CrossFit, levantava 60 quilos, aquela barra com peso de 60 quilos. Eu não saía andando com ele, mas eu levantava 60 quilos. Na academia, quando eu estava também, eu fazia isso. Agora eu não garanto. O É negócio é que não porque, é só levantar, é levantar e caminhar. porque Aí na maioria das vezes, quando você pega um aí eu peso já na não sei se eu academia, consigo. você está carregando o peso, ou melhor, você está suspendendo o peso da forma correta. Então isso acaba deixando o corpo meio desconfortável. E às vezes você pega, como a Ediane colocou aí, que ela pega a sobrinha dela, então ela pega de uma forma que fica confortável para ela. Ela não ergue de uma forma como se estivesse fazendo exercício. Então, por isso, há uma diferença nas duas hipóteses. Sabe o que eu acho, Wagner? É o seguinte, é que na academia você tem todo o material e todo o suporte para que você consiga levantar aquilo. Por exemplo, a barra, ela já é feita para você levantar. Um pacote quadrado é muito mais complicado de você levantar. Aí tem a questão do volume, isso é de fato. Tipo, você pode pegar o mesmo peso com volume, tem a questão do volume, com coisas diferentes. Por exemplo, posso não conseguir pegar uma caixa de 40 quilos. E levantar uma pessoa, geralmente a pessoa acaba ajudando um pouquinho, né? Assim, o equilíbrio. Sim, tem tudo isso. E uma caixa, não. O formato do objeto que a gente está levantando, eu acho que tem tudo a ver com a capacidade que a gente tem de levantar ou não. Uhum. Eu sei que eu não consigo. 10 quilos eu pego a ração dos meninos, que é um saco
perdão, de 10 quilos e tô morrendo. Professor, mas quantos quilos você tem? Você tem o quê? 50 quilos? É 54. 54. Eu tenho 72 quilos. 54. Eu tenho 72 quilos. Eu tenho 4 quilos acima do meu peso ideal. Quer dizer, Gente, eu não quero dizem nem ver ideal. eu não quero nem ver da onça. Eu estava com 54 antes da pandemia. Com a pandemia, eu acho que eu devo estar com 49. Eu esses dias fui me pesar, me assustei, tô com Tá emagrecendo? 62. Eu tô emagrecendo. Quem? Eu. Gabi, mas eu também tô emagrecendo. Por incrível que pareça, eu tô emagrecendo. Eu tô ouvindo tanta gente dizendo que tá engordando. É porque Eu tô com Eu mesmo tô no mesmo peso. 62. eu como bem, mas eu não como tanta porcaria. Eu acho que talvez isso influencia bastante. Não sei. O meu problema, naquele dia que eu não dei aula para vocês, que eu repus depois, eu tive uma infecção intestinal. Só aí eu perdi, acho que foi quase 5 quilos. E desde então, eu nunca mais recuperei meu estômago 100%. Ô, gente, eu queria tanto perder peso fácil assim. E aí, ó, daqui a pouco passa o vento e me carrega. Não vai na rua, senão é uma ventania. Esses dias estava ventando, uma delícia. Vamos lá, né? As recomendações para o transporte de carga, não necessariamente para o levantamento, tá? Mantenha a carga sempre próxima ao corpo. Tá aí uma das coisas, né, que quando a gente carrega uma pessoa, sempre ajuda, a pessoa sempre está próxima, a pessoa fica com medo de cair e agarra a gente, né? Então, mantenha a carga próxima ao corpo, adote valores adequados de cargas unitárias, nada de exageros, senão vocês podem levar algum trauma. Use cargas simétricas, providencie peças, pinças adequadas. Trabalhe em equipe, caso você não consiga, peça ajuda, divida o peso, defina o caminho. Supere os desníveis do piso, elimine desníveis em postos de trabalho, use o carrinho, use transportadeiras mecânicas. Gente, agora vamos falar. Eu acho que isso daqui tá tranquilo, né? Nem perguntei se todo mundo entendeu, mas eu acho que tá bem tranquilo. Tá sim. Sim, professora. Beleza. Agora vamos falar de uma coisa, né? Que é LE ou DORT. O que é LE? A LE é a lesão por esforço repetitivo. Hoje em dia, já se fala muito em DORT, ao invés de falar LE. O que é DORT? DORT é o distúrbio osteomuscular, ou seja, que vai afetar tanto a parte óssea quanto a parte muscular relacionada ao trabalho, certo? Então, sempre que você tem algum distúrbio, não necessariamente apenas no punho, tá? Que vai ser dado por movimentos repetitivos, postura inadequada, trabalho estático e esforço físico excessivo. Tudo isso pode gerar um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ou seja, esse distúrbio ele não está apenas focado na lesão por esforço repetitivo. Ele tem uma gama muito maior do que isso, tá? Ele vai ser caracterizado pelo desgaste das estruturas do sistema músculo-esquelético que atingem várias categorias profissionais. Isso daqui era, não sei se ainda é, né, mas eu me lembro que era muito comum das pessoas que trabalhavam em bancos há um tempo atrás.
Qual que é a prevenção? De vez em quando, dá uma voltinha, né? Caso você trabalhe muito em pé e isso pode gerar um DORT, né? Pode levar também a problemas circulatórios. Sentado sem encosto, sobrecarga dos músculos das costas. Isso aqui a gente já falou um pouquinho. O assento muito alto afeta as pernas, os joelhos e os pés. O assento muito baixo afeta o pescoço e o ombro. Os ombros, os braços esticados afeta o ombro e o braço. As pegas inadequadas. Perigo de Acabei de ter uma lesão. Um trauma gravíssimo no pé. Gente, deu um chute aí, foi? Uhum. Chutou o quê, professora? Chutei a quina do banco. Doido, tá doendo muito, você não tem noção, não. Quando pega no dedinho, então, é terrível. Só que foi exatamente no meio do pé, assim, sabe? Não sei. Perdão. Vamos lá. Punho em posição não neutra, lesão nos punhos e rotação do corpo, danos na coluna. Vamos falar aqui. Sim. E qual que foi, no final das contas, eu nem falei sobre prevenção. Qual que é a prevenção para a Léo Dort? Alguém pode me indicar? Prevenção, não é fazer, será, como é que fala? Exercício, parar para fazer. Ai, não sei explicar, não, professor. Tenta aí. Levantar, não é? Dar uma caminhadinha. Isso, tipo algumas empresas recomendam que em Alguns determinado tempo Isso, cair na posição que está levanta, parada. faz um alongamento. Isso. Ginástica laboral. Isso, pronto. Pronto, esse é um bonito aí. Pronto. Obrigada, foi Wagner Wagner. veio assim, top. Olha, Wagner quando fala, Wagner fala pouco, mas quando fala, Tá vendo, ó? Só abre a boca quando tem certeza. Obrigado, professora. foi, né, Wagner? Mais alguma coisa? Mais alguma indicação? Não, professora. O que Edjane e Wagner falaram, mas usando aqui outra abordagem, né? Intercalar atividades. Por exemplo, você tem tanto de coisa para digitar e você tem tanto de coisa para ligar, um tanto de gente para ligar. Então, digita um pouquinho, liga um pouquinho, digita um pouquinho, liga um pouquinho, sempre intercalando as atividades para que o movimento ele não se torne sempre repetitivo. Manter a postura adequada, super importante. Olha onde a ergonomia entra, tá? O que mais? Alguns estudos apontam, acho que foi Edjane também, ou foi Ruth que falou, desculpa, eu não lembro, fazer o alongamento da região que está dolorida. Vocês vão chegar no TCC, não se preocupem. Vocês vão ficar com o braço doendo, adianto, tá? Então, é recomendado que sempre faça o alongamento do braço. Então, procurem alguns vídeos no YouTube, né, para quem tiver um pouquinho de coragem, para quem puder fazer isso. Alongamento dos braços e dos ombros ajuda muito. Dicas de quem já passou por isso, né? Porque cansa bastante, é um movimento muito repetitivo. E também colocar algum material quente. Como na época que eu estava escrevendo, eu não tinha aquelas compressas, sabe, de gel que você pode ou esfriar ou esquentar, eu pegava sal grosso, colocava num pedaço de jeans, esquentava na frigideira e colocava sobre o lugar que estava doendo. Ajudava muito.
Então, colocar, mas isso daí não é só porque eu tô falando que me ajudou e que vai ajudar todo mundo, não. Mas na época eu pesquisei e vários estudos apontam que você colocar material quente no lugar que tá dolorido ajuda muito a aliviar a dor, né? É Quando porque dilata, né? O quente, ele dilata e daí ajuda a circulação. isso. Hum. E no mais é isso aí. Agora vamos conversar um pouquinho. Hoje em dia, geralmente, trabalha-se na posição sentada, graças a Deus, porque se eu trabalhasse na posição em pé, misericórdia. Na maioria dos escritórios, é comum um colaborador permanecer sentado cerca de 8 horas diárias. A posição sentada em relação a em pé é inegavelmente vantajosa em alguns aspectos, mas até que ponto? Quais são os riscos que este hábito traz à nossa saúde? Ruth, que já desbloqueou o microfone, pode começar? Não, professora, que eu ia comentar que uma vez eu vi uma reportagem também na empresa onde eu trabalhava, eles falavam muito que sentado também você desenvolve muitas doenças também, né? Com certeza, com certeza. Agora, em pé é terrível. Eu trabalhei 6 anos e meio em pé. É terrível. Eu imagino. Acho que o ideal é o mesclar mesmo, né? Mas tem Concordo, lugar que não Bia. tem mesclar, não, filha. Sim, mas É em eu pé falo, mesmo. tem atividade que você consegue fazer, né? É, ficar um pouco em pé, um pouco. Não que trabalhe em um determinado tipo fábrica, essas coisas, é naquilo e acabou, né? De um jeito só e acabou. Não, mas lá a gente podia ter essa opção de costurar sentado, mas eles não aceitavam. Mas aí não Como a teria que ficar mudando a altura da bancada, não, Ruth? altura da bancada, o funcionário mesmo não sabe mudar. É móvel, É é fácil. Ela Era Entendeu? ajustável. Isso. entendi. Entendi. O ideal Mas seria, já que é ajustável, para que o negócio é ajustável se você não pode ajustar? é Quer dizer, Não complicado. podia, eles aceitavam ajuda, você ajustar na sua altura, agora não na posição de sentado. entendi. E para ele, para vocês, além do conforto, isso mudaria, tipo, na produção? Tipo, vocês Com produziriam certeza. menos? Menos não, produziria a mesma coisa, né? Só que com menos estresse, com menos cansaço, né? E o que que eles argumentavam quando vocês pediam? Aqui aquela posição era melhor, que em todos os lugares era assim, e o médico Ah, dali dizia que a melhor era assim, sendo que eu conversava com o médico dizia que o interessante seria intercalar, mas aham, eles não aceitavam. entendi. É complicado. Mas e aí, quais são os riscos que o hábito de ficar. Na verdade, Ruth trouxe aí o contrário, né? Vários riscos que a gente pode ver de uma pessoa em pé. Mas qual que é os riscos que uma pessoa sentada o tempo todo pode correr? Isso daí, por Problema exemplo, circulatório, né, professora? sim, que mais? Questão da circulação. Sedentarismo, né? Sedentarismo. Alguns trabalhos, não no caso o exemplo de Ruth, não. Você estava em pé, mas estava ali parado. Mas alguns trabalhos que é em pé, você acaba se movimentando mais. É, sedentarismo, deixa eu pensar mais. Parado. O, Eu acho que o os Lé maiores também pode vir algum. leves, né? Eu acho que os principais aí, além do sedentarismo, né, é o problema de circulação e o de lé. E, e na Uhum. coluna também não afetaria, professora, por estar naquela posição sentada Mas aí por muito tempo? depende da sua postura. Estive sentada como Carol, sim. É, E também da cadeira, né? isso, também depende da cadeira. Se for É, aquela cadeira sem encosto, então aí dificulta mais ainda.
Meu sonho é ter aquelas cadeiras super confortáveis, sabe? Que você vai afundando assim. Sonho da minha vida. Aquelas cadeiras tipo papai, do papai, sei lá. Só que a maioria das empresas não oferece, a não ser escritório, quem trabalha fora de escritório não tem esse conforto de ter cadeiras especiais, né? É Não tem cadeira mesmo. normal na maioria, né? Não tem mesmo. Eu trabalhei uma época num lugar, né? Como recepcionista. Gente, a cadeira era muito pequenininha. Pelo menos para mim, a cadeira era muito pequena mesmo. E ainda não tinha rodinha, então era muito complicado. Eu tinha que ficar toda hora levantando para levar o paciente até a sala do médico. E, nossa, era bem complicado mesmo. E a bancada era muito alta, o negocinho era muito baixo, o encosto, ele não era adequado, enfim, eu achei bem ruim. Ô, gente, minha mãe chega aqui com um pedaço de bolo, cheio de Ô, Diane, ó, cheio de cobertura, e eu não posso comer nada. Ô, professor, você quer anotar meu endereço aí? Eu tô olhando pra negócio assim, eu não posso comer nada. Então, eu moro aqui na Maria Preta, de repente você mora por aqui por perto. Agora eu não sou Benedito, tá longe. Oh, professor, nossa, que triste isso. Minha vizinha faz cada bolo excelente, maravilhoso. Eu não posso comer nem uma gota. Oh, gente, que tristeza. Sua mãe é malvada com você, ó. Daqui a pouco passa, pai, volta tudo normal. Deus te ouça, Deus te ouça. Que eu não aguento mais bolacha e água. Não, tá, não é bem bolacha e água, não, tá? Mas é quase isso. Vamos lá. As doenças que acometem o sistema respiratório. Essas são extremamente complicadas. Alguém pode citar alguma? Doenças? Isso. Eu não sei se eu já contei mas esse não é o sistema respiratório, né? É o sistema ventilatório. O sistema respiratório, o ato de respirar Nas, acontece nas mitocôndrias, né? isso. As doenças que acometem esse sistema vai acometer geralmente os pulmões, tá? Vai ser principalmente dado por conta de poluição na região, na área que se dá o trabalho, né? Onde está alocado o trabalho daquele colaborador. Uma das primeiras, né, é essa daí, chamada antracose. Alguém já ouviu falar na antracose? Não, professora. Eu já ouvi falar nessa antracose quando eu era pequena. Hoje em dia, eu não acredito que ela seja mais tão popular, mas ela já foi uma das doenças que mais acometiam as pessoas. Hoje é mais comum entre os fumantes, tá? A antracose é muito comum para quem respira partículas de carvão, tá? Durante a primeira revolução industrial, essa doença aí era o auge, bam, bam do negócio. Porque a primeira revolução industrial ela foi toda a base do carvão, né, na queima de carvão. Então, basicamente, a França e a Inglaterra, principalmente a Inglaterra, né, vivia embaixo de poeira de carvão. Então, a antracose, tá? Quando ela for muito intensa, o quadro poderá evoluir para disfunções pulmonares graves. Isso acontece muito em fumante, hoje em dia não mais em trabalhadores, mas principalmente em fumantes, podendo causar, por exemplo, fibrose pulmonar, substituição do tecido pulmonar por tecido cicatrical.
que promove a redução da capacidade respiratória. Eu não sei se vocês se lembram, mais um tempo atrás, uns 10 anos atrás, talvez 12 anos atrás, tinha uma termoelétrica que queria se instalar aqui em Sapé-Açu. Alguém se lembra disso? Lembro, professor. Que bom, Ruth, eu não sou a única das antigas. Mas alguém? Gabriela, Wagner, Edjane. Edjane morava por aqui na época? Não, nunca ouvi falar. Oh, Jesus. Não, Marcelo não morava. Estou eu respondendo aqui sem abrir o microfone. Acontece. O que acontece? Pessoas que moram próximas a essas termoelétricas, tá? Elas também estão suscetíveis à antracose, principalmente quando a termoelétrica ela não tem um controle de gás muito adequado, digamos assim. E também os próprios trabalhadores da termoelétrica, eles também sofrem com isso, certo? É por isso que trabalhador de termoelétrica precisa ficar usando máscara, aquelas máscaras contra pó. Não é aquela máscara que a gente está usando agora, não, tá? É outra máscara, uma máscarazinha para pó. É tipo aquela máscara de construção civil. Mas ela tem uma especificação lá, que eu não vou me lembrar agora qual que é. E se não usar, eles podem desenvolver essa antracose facilmente. Porque lá tem muito a queima, né, do carvão. E a bicinose, tá? A bicinose é muito causada por quem trabalha em indústria têxtil. Eu não sei se vocês sabem, mas o corpo humano, basicamente, ele não tem a capacidade de não apenas digerir, mas de quebrar qualquer tipo de fibra vegetal. Se a gente engolir uma fibra vegetal, a gente não consegue quebrar essa fibra vegetal, tá? Ela acaba sendo removida do corpo humano, geralmente pelas fezes. Vai aqui uma curiosidade, né, para quem interessa, por favor, não usem isso na vida. Mas algumas pessoas que sofrem de anorexia, elas comem bolas de algodão, porque a bola de algodão, ela não é digerida. Então, ela fica meio que entupindo o aparelho gastrointestinal. E aí a pessoa também não sente fome, tá? E ele simplesmente fica lá formando um bolo. Basicamente, o mesmo acontece quando a gente respira. Se a gente ficar respirando fibras de algodão, essa fibra de algodão, ela vai se depositando no algodão, no pulmão ao longo do tempo, tá? E ela vai aumentando. Isso geralmente acontece quem abre caixas, tá? De algodão, que faz o processamento do algodão. Eu não sei se alguém aqui já visitou uma indústria têxtil, mas geralmente essa área da indústria têxtil, basicamente, até as mais rústicas, é toda feita por máquinas. Até o processo de limpeza, né, do chão de fábrica é feito por ventiladores, justamente para evitar esse tipo de doença do trabalho. Para vocês terem uma noção, tanto que isso é perigoso, tá? E o pior de tudo é que não há um tratamento para isso. Basicamente, vai acontecer e pode ir aumentando, desenvolvendo, evoluindo. E aí, o paciente deve ser basicamente afastado da função. E aí, ele vai viver com isso pro resto da vida. Triste. Siderose é outro tipo de doença pulmonar. Como o nome já fala, né? Ele tem muito a ver com a parte da siderurgia. Eu não sei se vocês já perceberam, mas aquelas máscarazinhas daquele pessoal que trabalha com solda,
aquilo só protege os olhos, tá? Eles também precisam usar uma máscara que vai proteger contra vapores, tá? O que que acontece? Quando você está fazendo uma solda, algum tipo de solda, principalmente quando usa o ferro, tá? A liberação do óxido de ferro. O óxido de ferro, a temperatura muito elevada, ele se vaporiza, tá? E quando esse óxido de ferro ele é inalado, tá? A gente acaba tendo a redução desse óxido férrico para óxido ferroso lá no pulmão. E aí começa a se depor tudo isso no pulmão e vai acumulando, 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 acumulando. E ao longo do tempo, tá, não vai ocasionar basicamente nenhuma alteração funcional respiratória, mas, né, é meio preocupante. Dúvida, gente, até agora? Quando a gente fala aqui de problemas respiratórios? Não. Não, Gente, eu quero saber o que aconteceu com o Danilo. Ou ele chega tarde e ele fica até o final da aula, ou ele chega cedo e, puf, some. Ó, professora, você vai dar os 47 slides hoje? Não, não. Deixa eu só ver até aqui onde é que a gente vai. Tá, daqui. Não, sem problema, mas daqui a pouco eu vou sair mesmo, tá? Da Ó, aula. não, eu vou até aqui a parte de perda auditiva, e aí depois eu paro, tá? Certo. Tá bom. Caso você saia antes, tá? Feliz aniversário de novo, muitos anos de vida, que Deus te abençoe. Obrigada, obrigada, professora. Se tivesse, gente. Se bem que todo mundo poderia bater um parabéns, né? Mas eu acho que ia ficar muito meio bagunçado, muito meio bagunçado. Obrigada, obrigada. Eu quero mesmo o seu bolo. Oi? Eu quero é o bolo da sua mãe. Rapaz, o negócio deve estar uma delícia de Jane, deve estar uma delícia porque é da vizinha. É da Ai, vizinha. eu sou viciada em bolo e pão, nossa. Hoje me deve vários, inclusive. Oi, Edjane, meu mal tá sendo esse, Edjane, ultimamente. Meu Deus. Eu tô tentando fazer na versão fit. Ruth, eu tô fazendo. Ontem eu fiz um bolo de cacau sem açúcar, ficou muito bom. Aí eu tô fazendo nessa pegada. Porque daí eu faço um só, entendeu? Pra Cecília, que eu ainda não dou açúcar pra ela. Aí eu faço um só e como todo mundo em casa. Como eu não tenho Cecília para poder fazer isso, eu não aguento ver um recheio, eu não aguento ver nada. Eu também, eu só gosto do recheio. Ai, gente, semana passada eu exagerei. Eu fiz um recheio de prestígio, ai que delícia. Essas coisas de chocolate não, mas eu fiz um com recheio de ameixa. Recheio de quê? De ameixa. Ai, que delícia também. Ai, ameixa. Menina, eu me acabei. Prestígio. Assim, doce de leite, chocolate, essas coisas, eu não sou muito chegada, não, que é muito, eu acho muito enjoativo. Mas aí quando vai fruta, vai essas coisas. Aí eu gosto pra bolo, que daí você faz a massa, não faz muito doce, aí fica. Ai, que delícia. Ô, gente, doce de leite, chocolate, pra mim é perdição. Mas deixa eu te contar algo, minha orientadora, né, ela contando pra gente na época, ela tinha um filho da idade da sua filha também, na época, né? Hoje Pedro deve estar gigantesco. E ela também não dava açúcar a Pedro. Não dava açúcar, nem chocolate, nem nada assim do tipo, né? Só dava tudo natural, fruta, essas coisas. Aí, beleza. Aí Pedro foi pra escola. Primeiro ano de Pedro na escola. Aniversário do coleguinha. O que que teve? Brigadeiro. Pedro entrou na jaca e estava com a cara toda preta de chocolate. Ai, Deus. Não acredito. Não vá mantendo suas esperanças muito. Não, mas isso é a minha ideia, só. Ela vai fazer um ano pro próximo quarto, né? Então, depois eu vou liberando aos poucos. Não dá pra ser muito radical, não. Não. A filha de uma
de uma colega do meu esposo, ia pra escola, não, acho que é um menino, ia pra escola e daí nessa pegada aí, mas acho que já tinha uns 4 anos, assim, e daí era toda aquela comida toda sem açúcar, sem fritura, não sei o que, não sei o que. Levava lanchinho pra escola, e depois a mãe descobriu que ele chegava na escola e ele trocava o lanche dele por bis. Também aconteceu isso Esperto. com o filho de uma prima minha. Ele ia pra escola só com frutinha, esse negócio assim, sabe? Aí o que que ele fazia? Roubava do coleguinha, aí o coleguinha não gostava disso e tacava a porrada nele. Óbvio, né? Então, entendeu? Eu não quero ser muito liberal, mas também não quero ser tão restringir muito, não. Aos poucos vai comendo. Porque senão vai acabar achando na rua e aí o que proibido é muito perigoso, né? Exatamente. Eu sou dessa, que eu acho que não tem que proibir, mas também não pode ficar comendo pirulito todo dia, entendeu? É. Mas vamos aqui, vamos voltar aqui a falar de perda auditiva, né? A perda auditiva, ela é muito comum quando você é submetido a altos níveis de ruído o tempo todo, tá? Ou seja, um estímulo sonoro intenso, daí a necessidade do protetor auricular. Existem vários tipos de protetor auricular, aquele de pontinho, tem aqueles grandões, meu sonho é que tem aquele grandão, assim, acho super legal. A perda auditiva, ela pode ser temporariamente, ou ela pode ocorrer temporariamente, ou ela pode ocorrer permanentemente. Caso o dano, tá, ele seja repetitivo. Geralmente a perda auditiva, que é o que a gente chama de PAI, tá? Se inicia com a frequência acima de 4.000 Hz. Eu não sei se vocês já brincaram, se a gente estivesse numa aula presencial, juro por Deus que eu ia fazer com vocês. Tem vários testes desses no YouTube, onde você coloca, né, o vídeo passando, e aí a frequência, ela vai aumentando. Ou diminuindo, eu não sei exatamente como é que isso vai funcionar. E aí, a pessoa, ela indica o momento em que ela começa a ouvir o som. E aí vocês iriam perceber que para cada pessoa isso é completamente diferente. Geralmente as pessoas mais velhas começam a perceber o som um pouco depois. Ou seja, elas percebem o som quando você tem uma frequência auditiva, tá? Um pouco maior. Mentira, um pouco menor. A frequência ela deve ser menor. Tá. A perda, ela se inicia com frequências acima de 4.000 Hz e ela é progressiva, tá? Combinando-se com a perda auditiva que ocorre naturalmente. À medida que a gente vai ficando mais velha, essa perda é completamente aceitável e natural, com o envelhecimento, podendo até ser confundida com este caso. E também é interessante que a gente tem uma diferença de audição que é considerada completamente normal entre a orelha direita e a orelha esquerda. A perda auditiva ocorre em diversos ramos de atividade, no entanto, a frequência é maior, principalmente nos ramos de construção civil, metalúrgica e siderúrgica. Então, a gente precisa dar mais atenção a esses ramos de atividade. Os riscos de problemas aumentam com a intensidade do som acima de 90 decibéis. Tá? Então, isso é super preocupante. Quanto com a duração da exposição. Aqui, tá? Tem a relação, nessa tabela tem a relação, eita, quase que não saí, entre o tempo de exposição e a intensidade da exposição em que ela é permitida. Se você tem uma exposição, tá? De 110 decibéis, então significa que você tem apenas um tempo de exposição de meia hora, não mais do que isso. Já
Se você tem uma rotina de trabalho de 8 horas diárias, então essa intensidade, ela não deve ultrapassar de 90 decibéis. Aí aqui tem uma tabela que eu achei super interessante para trazer para vocês. O que é a perda de audição, a perda auditiva, né? Quando você tem uma perda auditiva menor ou igual do que 25 decibéis, ela é considerada normal. Até 40 é uma perda leve. O que é isso? É uma perda leve. Até 55 decibéis, na verdade. Deixa eu ver. Tá. Até 40 decibéis. Você tem dificuldade em definir alguns fonemas. Até 70 decibéis, a pessoa já precisa gritar perto de você, você só consegue identificar sons muito altos. Já 90 decibéis, você tem dificuldade com fala intensa, entende somente gritaria ou amplificada, a fala muito amplificada. E acima de 91 decibéis, você depende completamente da leitura labial ou então da Libras. Como é que a perda auditiva ela vai ser detectada? A perda auditiva ela simplesmente é detectada pelo exame de audiometria. Possivelmente quem já passou aí pelo médico do trabalho, com certeza já verificou, né? Já passou por esse exame, o exame de audiometria. Ele é um exame muito simples que é realizado, e ele é bem accurate, é bem preciso. Ele consegue identificar os limiares auditivos de trabalhadores expostos a ruídos. Ruth, você já passou por audiometria? Você que trabalhou em fábrica? Sim, professor. Eu nunca fiz audiometria. Me conte como que é fazer audiometria. Lá, não sei se todos os lugares funcionam do mesmo jeito, né? É bem provável que seja bem próximo. Como é que eu vou dizer o nome daquilo? Uma cabine, que é Isso, porque você toda deve ter. fechada. Isso, Isso, porque você deve abafar o som, né? Tem que estar tudo em isso. silêncio. Aham. Lá era tudo fechadinho, e lá você ficava com um fone de ouvido, aqueles fones grandes, e Aham, eles fora ia regulando o decibel, sei lá o que, para você ouvir. E aí, de acordo com o que você fosse ouvindo, você dava o sinal para eles, do lado de aham. fora. Aí, aí eles avaliavam o lado direito, o lado esquerdo, depois avaliavam os dois ao mesmo tempo, e era sempre Entendi. nessa sequência. Eu não coloquei aqui, mas tem uma figura, eu não sei onde foi que eu vi essa figura, mas eu já vi, eu usei ela em algum lugar, Ruth. É assim, para cada época da sua vida, você tem uma frequência auditiva respectiva para aquilo, entendeu? E também tem os Uhum, níveis. O nível é a intensidade do som. Se tá muito alto, se tá muito baixo, entendi. sabe? Uhum, Aí, quanto mais alto, maior é o nível de decibel. Decibel? Decibéis. Decibéis. Mas maiores são os níveis de decibéis. uhum, Aí, a frequência, que eu acho que o que a audiometria avalia não é o decibel que você consegue ouvir, mas sim a frequência de som que você consegue ouvir. entendi. É, Quais são os principais efeitos fisiológicos da perda auditiva? Basicamente, você pode começar a ouvir zumbido. Isso deve ser enlouquecedor, você ficar ouvindo um zumbido ali o tempo inteiro na sua vida, sem parar, né? A dificuldade em entender a fala ou localizar a fonte sonora,
baixa concentração e rendimento, irritabilidade e nervosismo, super importante também. Eu tenho um primo que ele é deficiente auditivo e quando ele era pequeno ele era muito nervoso, muito irritável e ele precisou passar por um acompanhamento psicológico muito intenso para resolver essa parte. Então, acho que deve ser bem, bem incômodo você não entender o que as pessoas estão falando ao seu redor. Hipertensão arterial e alterações no sono. Porque se você possivelmente tem um provável zumbido no seu ouvido, isso deve atrapalhar o seu sono, com certeza, né? Para a prevenção do... Fale, Ruth, perdão. Eu só confirmei e concordei com você. A prevenção da perda auditiva, ele é feito principalmente pela utilização do EPI, né, que é o protetor auricular, que vai ter a função de reduzir a intensidade das vibrações sonoras, que pode ser esse protetor em tipos de concha, que eu adoro, eu acho ele sensacional, meu sonho. Tipo de plug, esse daqui eu nunca usei, e do tipo espuma, que é o mais comum, e que geralmente quando a gente vai fazer visita técnica, né, eles entregam desse tipo espuma, que é o mais barato que tem. Realizar audiometria periódica para avaliar se está tendo uma queda ou se a perda auditiva, se for constatada, ela já é de nascença ou algo do tipo. Conscientização dos colaboradores no sentido de utilização do EPI, que tem muito colaborador que acha muito desconfortável a utilização do EPI. Vocês tinham que utilizar esses EPIs, Ruth? Sim, professora. Era obrigatório, mas nem todo mundo usava. Qual desses que vocês usavam? O plug. O plug? Uhum. Eu Deve mesma ser sempre usei. Deve ser extremamente desconfortável usar esse negócio o tempo todo, não é? Não, até que não. Eu me acostumei facilmente. Aí, quando as pessoas brincavam demais, que perdiam ou ficavam esquecendo propositalmente em casa, eles davam esse que parece um pedacinho de cenoura, que o pessoal odiava. Aí Espuma. eles davam isso. Aí eles davam justamente para as pessoas não quererem mais usar e começar a levar os seus para a empresa. Aham. Mas é tranquilo usar esse plug. Na verdade, assim, o EPI ele não pode ser completamente desconfortável, né? Porque se ele for desconfortável, fica Uhum, complicado a utilização. com certeza. E aí, como você falou, né? Eventualmente tenha o costume da utilização dele. Mas eu acho que dos três, o mais confortável deve ser o de concha, porque não tem nada enfiando na orelha, talvez. Enfim, não sei. Eu nunca fiz a utilização desses. Uhum. Esse de concha, geralmente quem usava era o pessoal da montagem, algumas pessoas específicas, que eu acho Aham. que trabalhavam com máquinas mais barulhentas, então usavam, mas eram raros. Esse de concha ele é mais caro, só que ele tem uma proteção maior. Eu acredito que ele protege melhor do que o de couro. Sim. Doenças de pele. Ruth, eu acho que Wagner, você ainda tá por aí? Então, assim, Ah, yes! Então significa que eu tenho 2 alunos ainda acordados. Com certeza, professora. Eu acho que tem mais. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Me sinto muito honrada pela presença e pela atenção de vocês. Eu vou deixar essa última partezinha de doença de pele para a aula que vem. Aí a gente vai ver na aula que vem doença de pele e a gente vai ver o que mais que eu esqueci. Eu vi hoje e acabei esquecendo. Ai, peraí. E vamos ver as normas técnicas nacionais e internacionais. Tá bom, gente? Porque Ok, professora. Danilo tá aí roncando. Mateus, só Jesus na causa, né? Sumiu.
Edjane foi curtir o jantar com o maridão. exatamente, o aniversário dela. Da Letícia, eu acho que a internet deve ter caído. Verdade. Gabriela também. Gente, hoje foi aquele dia, só porque hoje eu estou empolgada. E aí vamos acabar bonitinho no dia 5. Aí Tá lembrem-se que no dia 29 é feriado e no dia 12 também. Ok, professor. Ups. Gente, eu vou parar aqui a apresentação. Muito